Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês novamente, dando continuidade no nosso Evangelho no Lar. A nossa leitura de hoje é do capítulo 14, Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, parte 1. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, com relação aos pais, tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos das suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante esta visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração destes infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças nos momentos mais decisivos das provas. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nesta família? Ela dependerá mais ou menos da persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sobre a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e a qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por sua falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação,
para vós e para ele, no qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos. E ele, cheio de reconhecimento, vos cercarás do seu amor. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela. E daí julgas que se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou o outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribuir à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há cuidar muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém, desenvolve esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. É um trecho tão bonito e tão profundo, cheio de muita sabedoria, né? O convívio familiar nem sempre é fácil. Muitas vezes temos as famílias formadas pela semelhança de caráter, eu digo, né? Semelhança moral, de espíritos afins, que já se amam, que querem cuidar um dos outros, que querem auxiliar, né, um ao outro no desenvolvimento do seu espírito, na progressão, no crescimento individual de cada um. E tem também as famílias formadas por espíritos antagonistas, espíritos que lá no passado tiveram os seus desajustes, os seus problemas, e que vêm como uma família na tentativa de refazer os seus passos, consertar aí os seus erros, né, aparar as arestas. Só que nem sempre é fácil, né? Quando se está na espiritualidade e se vê os erros cometidos, existe aquela ânsia, aquela vontade de resolver. Não, eu vou encarnar, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai dar tudo certo e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Só que quando chegar aqui, diante das dificuldades da vida encarnada, diante das pressões que a sociedade acaba exercendo sobre as nossas decisões, e o convívio diário e intenso com um espírito em que algum momento já te machucou ou você machucou, aquele sentimento ali, ao invés de se dissipar, pode ser que ele se intensifique por essa proximidade. E aí acontecem as falhas, né? Aquela encarnação que estava programada para que ambos evoluíssem, para que ambos fizessem o certo, às vezes acaba não saindo tão bem quanto o planejamento. Não por culpa do planejador, por culpa daqueles que estavam envolvidos e que não resistiram e que não conseguiram cumprir com aquilo que prometeram. Então, muitos pais que falam, não, eu vou receber aquele espírito que eu tenho problema como filho e vai tudo se reajustar. Muitas vezes recebe esse filho com pouco amor, não educa, não faz com que ele aprenda a ser uma pessoa responsável. E aí, quando no futuro é abandonado, é deixado sozinho durante a velhice, quem não conhece toda a história acha que são filhos ingratos. Só que não sabemos exatamente o que aqueles filhos vivenciaram junto com aqueles pais. E muitas vezes esse abandono, essa dificuldade que esses pais começam a enfrentar ainda nesta encarnação, é o início da expiação.
pelas faltas que cometeram com esse outro espírito. Só que o erro de um não justifica o erro do outro. Então, consequentemente, esse espírito que também aí abandonou os pais, que não cumpriu com as suas obrigações de filho, em algum momento vai ter que refazer os seus passos, terá que aprender de uma forma ou de outra, com este espírito com quem ele errou ou com o outro, ele irá aprender quais são as suas obrigações, suas responsabilidades. E a forma como cada um de nós vamos aprender essas lições, somos nós que escolhemos, graças a Deus, né? Se vamos enfrentar essas dificuldades chorando e reclamando, ou se vamos encarar que temos que fazer, então vamos fazer para que isso termine logo. E quando colocamos essa positividade, essa questão de eu preciso fazer, eu vou fazer e vai acontecer, as coisas mudam, né? Porque quando nós ficamos na situação, ai, né, que triste, ai, que difícil, e nós acabamos colocando mais um empecilho, mais uma dificuldade no nosso caminho. Muito obrigada a todos por mais essa oportunidade. Aguardo vocês mais à noite para comentarmos um pouco sobre esse trecho. Fiquem com Deus, até a próxima.